Vamos seguir o Sport Center, a gente fala agora do Flamengo, que venceu o Volta Redonda hoje, um pouquinho mais cedo, 3-0. Teve gol do Gabigol, que inclusive foi titular, teve gol do Pedro, Ayrton Lucas, e o Pedro Henrique Torre tem todas as informações. Valeu, pessoal. Neste sábado de carnaval, unidos do seu Adenor, bloco na rua, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0, chegou aos 15 pontos na Taça Guanabara, jogo atrasado da terceira rodada, então igualou aí todos os concorrentes na questão dos jogos, ficou a 2 pontos do líder Fluminense. Flamengo tem 15, Fluminense 17. O jogo, o técnico Tite aproveitou para mesclar bastante a equipe, por exemplo, a dupla de ataque é considerada atualmente a reserva, Bruno Henrique e Gabigol, esse luxo rubro-negro. Gabigol começou a mil, tentando, perdeu uma chance logo no início, mas depois, numa bela jogada de Luiz Araújo aos 8 minutos, abriu o placar e comemorou bastante aqui no Maracanã. Um calor muito forte, o Flamengo tentando ali até administrar a partida, mas não saiu mais gol nenhum no primeiro tempo. O Vinha poderia até ser uma novidade neste Maracanã, mas o Flamengo avisou antes da partida que decidiu tirar o lateral esquerdo uruguaio da relação, porque era um jogo da terceira rodada e ele ainda não estava regularizado naquela época, então por precaução tirou o Vinha da relação, como tinha anunciado. Ele ficou em uma das cabines aqui do Maracanã assistindo a partida, então não pôde estrear com a camisa rubro-negra. No segundo tempo, aí sim, o Flamengo voltou tentando pressionar um pouco mais o Volta Redonda, sofreu até um pouquinho, mas depois das trocas do Tite, aí o Flamengo foi um pouco mais para cima, Arrascaeta, Gerson, o Pedro em campo. Pedro teve uma oportunidade num pênalti sofrido pelo Arrascaeta, o goleiro se adiantou, defendeu, o árbitro mandou voltar, aí o Pedro fez 2-0 e no finalzinho da partida, passe de Arrascaeta nos acréscimos, gol de Ayrton Lucas, 3-0. Depois da partida, claro, ouvimos os personagens aqui do Maracanã. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado de volume grande, achar que as coisas já é um processo todo. Eu ouvi de algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Então é isso, o Flamengo agora vai trabalhar mais uns dias, ter treinamentos na quinta-feira, depois do Carnaval, volta a campo pelo Campeonato Carioca contra o Bangu, mas essa partida vai ser em Sergipe. Colocamos, então, o Flamengo com o time principal no Campeonato Carioca. Em 5 jogos, 4 vitórias e um empate, um aproveitamento de 86,7%, 10 gols marcados e nenhum gol sofrido. 2 jogos e 2 empates, então, com o time alternativo. É engraçado quando a gente fala time alternativo, porque a gente não sabe, a gente pensa, mas como é? E o time hoje foi time alternativo ou foi o time principal? É difícil a gente pensar num Flamengo com um time alternativo pensando em Bruno Henrique e Gabigol, né, gente? Então, é que tem alternativos e alternativos, Tem alternativas, né? E alternativas aquele também. da primeira rodada, por exemplo, aquele era bem alternativo, né? Agora o alternativo de hoje, convenhamos, né? Um time que tem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gabigol, é o que a gente fala. Isso é um ataque do time. Isso aí é um ataque que os 3, se não os 3, pelo menos 2 seriam titulares em qualquer time do futebol brasileiro. Então,
É um material humano absurdo e acho que é importante para o Tite, aí, independentemente do desgaste dos titulares e tudo mais, e da necessidade de poupar fisicamente os seus principais jogadores, eu acho que é importante ele rodar sempre que possível, seja por questão física, seja por questão tática, né? Às vezes você escolher um jogador porque ele se encaixa mais com o adversário, porque é claro que jogadores desse nível, por mais que eles estejam de boa, por mais que eles aceitem ficar no banco de reservas, eles têm, acho que, um grau de compreensão menor, né, para ficar no banco o tempo todo. Então, um jogador que está chegando da base ou um jogador já com a idade avançada, talvez aceite muito mais ficar muito tempo no banco do que esses caras. Então, acho que é importante para o Flamengo que possa utilizar os seus jogadores alternadamente em partidas, independentemente da importância do jogo ou não. Acho que os caras querem jogar e hoje mostraram serviço, ainda que, de novo, né? Eu relativizo sempre jogo de fase de grupo de estadual. Seja uma vitória, seja uma derrota, absolutamente tudo tem que ser relativizado nesse momento, com raras exceções, como, por exemplo, o clássico entre São Paulo e Corinthians, porque ali tinha um motivo, uma questão especial naquela partida. Esse jogo, assim, a entrevista do Tite talvez tenha sido mais importante do que o jogo. Quando ele fala do gramado, principalmente, ele estava muito irado. O gramado, sim, é inexplicável, né? É algo, assim, inexplicável. Mas, por exemplo, o Tite coloca um ataque que pode ser o ataque do Flamengo num jogo importante em qualquer momento. Luiz Araújo, ele usa o tempo todo, o Gabigol e tem o Bruno Henrique. A diferença estava no meio de campo hoje, né? Que tinha o Alan, o De La Cruz e o Vitor Hugo. Depois do jogo ele até pede desculpas para o Vitor Hugo, pela escalação dele, que ele é um meia e um jogador de segundo volante, quer dizer, prejudicou o jogador. Essa produção do meio de campo longe do habitual impacta no ataque também. Aos 61 minutos, ou seja, 16 do segundo tempo, ele vem com o meio de campo titular. Ele vem com o Pulgar, o Gerson, a Arrascaeta. Nessas vagas, altera o time. É outro jogo, independentemente do ataque, porque ele também depois coloca o Pedro, as coisas se modificam. Então esse é um ponto importante a observar. O outro é a coisa mais delicada que o Flamengo tem no momento. Que é quando o Tite fala em tempo, precisa de tempo, não é a expectativa do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem na cabeça que, com o grande time que o Flamengo tem, o grande elenco, um grande treinador será como foi a ignição Jorge Jesus. O grande treinador, tinha uma grande equipe, de repente, em 7 meses, 8 meses, o Flamengo arrebentou, ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. E qualquer outro que assumir o cargo tem que ter o mesmo desempenho. Lidar com o tempo e com o desenvolvimento da equipe da mesma forma. Futebol não é assim. Não é assim. Os cenários mudam seus adversários, seus concorrentes, e talvez precise mais de tempo para dar certo. E cada treinador tem uma forma de trabalhar, né? Uns vão precisar um pouquinho mais de tempo, talvez o resultado seja mais longo, mais sólido, outros conseguem uma abordagem mais rápida, às vezes dura menos, né? Agora, essa pressão para dar certo para ontem, ela é perigosa, porque elenco tem, óbvio, mas tem um desenvolvimento. E o trabalho do Tite, ele cita até o Corinthians, né? Teve um desenvolvimento, até as coisas darem certo. Espero que eles tenham paciência, porque senão... eu acho que a paciência, sim, porque, claro, o trabalho do Tite ele tem 4 meses já, embora um deles de férias, mas, enfim, ele está... Só que eu acho que tem menos a ver com isso, a cobrança do torcedor, do que com o débito que, no entendimento do torcedor, e acho que justificadamente, esse elenco tem com a torcida. Porque é um elenco absurdo, a gente está falando de um elenco que já era absurdo na temporada passada, então, quando a gente cita os nomes que a gente citou, esses caras já estavam todos na temporada passada. E o Flamengo conseguiu o que foi um feito absurdo, porque acho que nem o mais pessimista dos torcedores do Flamengo poderia imaginar que o Flamengo não vencesse nada num ano inteiro. E aí, tudo bem, você pode até imaginar, não vai ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro? Você pode até imaginar isso, são os 3 maiores e mais complicados, ainda que no caso do Flamengo seja difícil imaginar
que esse elenco não vence nenhum dos 3 grandes, mas a gente está falando de nada mesmo, né? Nada, Então, nem estadual, nem Supercopa, Supercopa e tudo mais. Recopa. Então o torcedor está compreensivelmente irritado, ele está com uma cobrança ali entalada na garganta, mas como disse o Calçade, eu acho que nesse momento, e por mais que o Tite tenha chegado de fato há 4 meses, nesse momento é melhor, até porque esses jogos não valem praticamente nada, essa é a verdade, ainda não vale, não é menosprezo ao campeonato estadual, é menosprezo a esses jogos, sim, a essa fase. Porque eu acho que na hora que você chegar na semifinal do estadual, na decisão do estadual, contra um rival grande e tal, aí você tem que jogar para ganhar, você tem que estar... Então aí não é... Mas esses jogos é o momento em que você tem que ter paciência, que você tem que permitir ao treinador fazer as experiências que ele julga necessárias serem feitas. E o Tite nem faz tantas experiências assim, é bom que se diga, né? Ele tenta confirmar e consolidar uma formação e um tipo de jogo. Fazendo uma comparação com o Vitor Pereira no ano passado, como era. Ninguém sabe o que vai acontecer Souza, hoje pela mão. Paulo Souza era uma loucura, Paulo Souza, então, ele sai falando, realmente não é a característica do Tite fazer muitas experiências. A gente sempre mais ou menos tem uma ideia do que ele vai colocar em campo. Vamos seguir... Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez com mais informações do Flamengo que venceu por 3-0 o time do Volta Redonda. O time do Flamengo realmente fez uma partida muito boa e conseguiu causar a sua melhor impressão até agora, talvez o melhor jogo do time do Flamengo. O Gabigol que voltou a fazer gol novamente. Tá difícil decidir quem vai ser esse ataque do time do Flamengo. O Bruno Henrique ganhando mais oportunidades também e acho que tá complicado para o Tite decidir quem vai ser o titular, os titulares do time do Flamengo. Dessa vez o Flamengo conseguiu mostrar um futebol um pouco melhor. Na minha opinião, com a entrada de Arrascaeta e Gerson, a partida começou a ficar totalmente a favor do Flamengo. Até então tinha sido só 1-0 o gol do Gabigol, mas depois começou a criar muitas oportunidades, perdeu muita chance, poderia ter ficado mais do que 3-0. Arrascaeta é um jogador fora de série, na minha opinião, é um jogador diferenciado que tem no time do Flamengo. Quando ele entra, ele desequilibra a partida. Destaque também para o Luiz Araújo, né, que deu passe para o gol do Gabigol, foi um dos grandes nomes também dessa partida. Mas é isso, será que você também gostou dessa partida? Quem é o destaque? Será que já está melhorando o time do Flamengo? Dá para acreditar que esse vai ser o time que vai trazer títulos para o Flamengo esse ano? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixa também o seu like para dar aquela moral, ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!